Estamos ao vivo. Olá a todos, boa noite. Tudo bem por aí, pessoal? Vamos começando. Aula aberta, masterizando Exoplan, sejam todos muito bem-vindos. Se puderem, me dá um feedback aqui no chat, tá? Se o som tá legal, se estão me ouvindo bem, se a imagem tá bacana, se a conexão tá correta. Agradeço a todos aí. Podem digitar aqui no chat que a gente vai falando. Boa noite, Rodrigão. Tudo bem, irmão? Obrigado aí pela presença. Boa noite, Luz. Tudo bem? E aí, Margarete, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos, estamos juntos. Luiz, eu já falei. Eduardo, tudo bem? Boa noite. Se vocês puderem dizer, só para a gente ver mais ou menos em que pique eu vou conduzir essa aula aberta, se a galera é dentista, se é implanto, se é TPD, e de onde é também acho legal, né? Porque sempre brota gente do país inteiro. Se puder falar a cidade aí, o estado, a gente vai conversando. Obrigado pelo feedback, Vinícius. Obrigado. E aí, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Rodrigo é TPD, que eu sei. Aí começa a galera do Brasil inteiro. Santos, Floripa, Rio, Campinas. Mais um TPD, Vinícius de Joaçaba, Santa Catarina. É litoral? Eu não conheço Joaçaba. Garanhuns, Pernambuco. Garanhuns já passei. Seja bem-vindo aí, Fábio. Maringá, Paraná, Danilo Ortega. Bem-vindo. E aí, Ramon, Macaé. Macaé é aqui do Rio, né? Mais pertinho. Estrada tá boa, a última vez que eu fui tava um lixo pra lá.
principalmente Macaé, depois para Campos. Baependi, Minas Gerais. Caramba, nunca tinha ouvido falar. Baependi, Minas Gerais. Se eu estiver lendo certo. Vitória. Pô, Vitória é maravilhoso. Seja bem-vindo, Iago. Valeu, Luca. Ah lá, Natal, Goiás. Acho que já tem gente de todas as regiões já, né? Boa noite, Eurico. Boa noite, Yuri. Santana do Jacaré, Minas Gerais. Também nunca tinha ouvido falar. Eurico já trabalha com odontologia digital, né? E aí, Ramon, tudo bem? Adenir, parceiro. Tudo bem, Adenir? Estamos com uns casinhos andando aqui no Plane, né, Adenir? Os casinhos totais. Espero que esteja correndo tudo bem aí nas cirurgias. Poços de Caldas, Minas Gerais. Terra boa. Bom, tem mais alguém? Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Implanto de Juruáia. Caramba, mais uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Juruáia, Minas Gerais. Seja bem-vindo aí, Fernando. Obrigado pela presença. Então, começando assim, pessoal, eu separei para esse bate-papo de hoje um material um pouco mais aberto, né, um pouco mais genérico, tá? Vou falar um pouco sobre exames, um pouco sobre fluxo de trabalho, tá? Para casos unitários, casos totais, e também vou apresentar para vocês um pouquinho de casos mais complexos, né? Casos que a gente tem tratado como stackable guides, né? Guias empilháveis, guias de osteotomia, guias de fresagem, essas coisas. E aí vamos passar uma visão geral, né, sobre as possibilidades, sobre como a gente trabalha, mostrar um pouquinho de software também, como a gente tem utilizado, tá? E casos clínicos, tá? Separei muito caso clínico, não vai dar para mostrar tudo. Vou até passar rapidinho, vou escolher ali na hora a parte que eu vou mostrar, porque tem muito caso para mostrar para vocês. Mas aí a gente vai vendo aqui, também a gente vai. Vocês vão mandando aí no chat que a gente vai alinhando o que vocês preferem, tá? Vamos combinar o seguinte, pessoal. Mandem as dúvidas no chat, tá? Que no meio, ou mais do meio para o final, eu vou fazer uma pausa, tá? E para beber água e no banheiro, e depois dessa pausa eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá? Uma por uma, não vai escapar nenhuma, tá? Então, ao longo do nosso bate-papo, podem ir mandando todas as dúvidas no chat, eu vou responder absolutamente todas, tá? E podem perguntar o que quiser, transparência aqui de conhecimento é total, então tudo que eu puder compartilhar com vocês, tirar de dúvidas, ajudar, vocês podem contar com isso, tá bem? Deixa eu só ver, dar mais um alô aqui. Rafael, boa noite. Fernando, boa noite. Aí perto de Poços de Caldas. Rio Branco do Acre, olha lá. Região Norte já tinha. Bruno, acho que é cliente aqui do Plane também, não é, Bruno? Ou estou enganado? Sei bem pelo sobrenome. Daniel Marlieri. Seja bem-vindo, irmão. Então, boa noite, Paulo. Eu vou começar, pessoal, senão a gente vai ficar dando boa noite aqui a noite inteira e não começa, tá? Ei, Lara, seja bem-vinda, tá? Obrigado pela presença. Vou começar, tá? Senão vai alongar demais. Deixa eu compartilhar a minha tela. Boa noite, Matheus. Juiz de Fora. Bom, pessoal, então vocês devem estar vendo agora a minha tela, tá? Vou transitar entre slides, entre apresentações diferentes e também um pouquinho de software, tá? A gente vai caminhando aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro, sou dentista, né? Eu fiz meu primeiro curso de implante já vai fazer 20 anos agora. Essa carinha de garoto aqui. Mas eu já circulo, né, no meio do implante, entre idas e vindas. Vai fazer 20 anos, pessoal. Então, bastante bagagem aí. E nos últimos quase 10 anos trabalhando exclusivamente com odontologia digital, né? Então,
A primeira oportunidade nessa área foi na empresa chamada Smart Solutions, que é onde a gente começou o nosso trabalho. E isso já vão uns 8 anos, por aí. E aí, há 4, 5 anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer um acordo com o pessoal da Smart na época para dar continuidade no trabalho, com outro nome, com outra empresa, mas dando continuidade no legado, que a empresa entendeu que era mais interessante para ela focar nos alinhadores, na linha do Smart Aligner, né? E aí a gente criou o meu Planning Center, né? O Diego Zimmermann me convidou para ser sócio dele, e hoje, na época, não era nem meu amigo, a gente só tinha carinho e reconhecimento pelo trabalho um do outro, mas aí a gente acabou agora nos tornando muito amigos, né? E aí ele me convidou e tô com essa alcunha aí de ser o CEO aqui do meu Planning Center, né? Então, toda a parte de estratégia e a parte técnica hoje está sobre a minha alçada, então a gente acaba acumulando bastante conhecimento, né, na área, né? Vive isso 24/7, literalmente, né? Todo santo dia eu tô aqui dentro. Bom, tem pós-graduação em plantodontologia, em prótese, né? Tem os cursos online, né? Que a gente vê mais na sequência. Também faço parte de alguns cursos presenciais, principalmente lá no Inero, os cursos de implantodontia digital, cursos de odontologia digital, enfim, a gente colabora com alguns cursos presenciais aqui no Rio, tá? E também com os credenciamentos em cirurgia guiada no meu Planning Center, né? A gente faz eventos presenciais e online, que é um curso diferente dessa proposta, dessa aula de hoje, mas é um curso onde a gente habilita dentistas a operarem com a técnica, né? Muito diferente da proposta que a gente vai ver hoje, que é focada mais para planejamento, né? E no intuito de mostrar as possibilidades para quem quer planejar seus próprios casos, tá bem? Vamos avançando. Falando só um pouquinho do background do planning, pessoal, para quem ainda não conhece, né? Hoje a gente, com certeza, está consolidado aí como uma referência, né, no quesito de implantodontia digital no país, de odontologia digital como um todo, né? Acho que de implantodontia é uma certeza. Mas aqui no Planning a gente tem basicamente 4 braços, né? A gente tem um braço de implantodontia, né, que é por onde a gente tem mais reconhecimento nacional, com certeza. Tem um braço de cirurgia ortognática, né, ou cirurgia de bucomaxilo. Um braço de estética, né, que a gente chama de estética, né? A gente chama de estética os planejamentos digitais, os enceramentos, os mockups, os perioguides, né, e afins, e também como uma pequena central de impressão 3D, né, para impressão de biomodelos e projetos 3D variáveis e afins, tá? Então a gente tem esse background que a gente vem conduzindo, e eu vou começar a nossa parte técnica aqui trazendo um pouquinho de alicerce, tá? Falando um pouquinho do básico, né? Quando a gente trabalha com cirurgia guiada, ou quando a gente trabalha com odontologia digital como um todo, ou implantodontia digital, a gente tem sempre os mesmos alicerces, que são o que a gente chama de informações, de exames ou de sequência de trabalho, tá? Então, primeiro ponto, a gente sempre vai colher informações, tá? A gente sempre vai colher exames, a gente sempre vai colher informações do nosso paciente, que a gente chama de data. Depois que a gente tem esses exames, depois que a gente tem essas informações, a gente vai planejar os nossos casos. E para isso a gente vai utilizar softwares de planejamento. No caso, a gente vai demonstrar o Exocad, o Exoplan, mais o Exoplan hoje, tá bem? Depois que o projeto é finalizado, a gente tem a parte de impressão 3D, né? Onde a gente imprime os protótipos, os provisórios, as próteses, enfim. Onde a gente, através da manufatura aditiva, né, gera esses trabalhos, esses artefatos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. E a gente tem um quarto ponto, que aqui era uma apresentação de implante, então tá drill, de fresagem, mas que é a ação, né? Aqui o quarto ponto é o atendimento, é a hora do vamos ver, tá? Então, falando um pouquinho de exame, só para a gente dar uma saneada, uma nivelada no pessoal, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de um guia dento suportado, ou seja, um caso mais simples, ou seja, um caso onde eu tenho dentes ainda para apoiar o guia e principalmente eu tenho dentes para alinhar a tomografia e o escaneamento, a gente trabalha sempre com esse fluxo de DICOM, tomografia. DICOM é o formato da tomografia, tá? As radiologias estão acostumados com esse formato. E STL, que é o formato universal de escaneamento, tá?
Então, a gente sempre vai trabalhar nessa casadinha. Quando for um caso dentro suportado, quando for um caso com muitos pontos para alinhamento, a gente sempre vai trabalhar com tomografia e escaneamento, tá? Tomografia, pessoal, que é importante dizer que não é tudo igual. O equipamento que você vai utilizar e a forma como você vai utilizar o equipamento é muito importante. Então, a gente tem alguns aspectos, eu diria que pelo menos 3 ou 4 aspectos fundamentais, seja para você que vai mandar os seus casos para um planning center trabalhar, ou seja para você que quer planejar seus próprios casos. Tá? O primeiro deles é que as tomografias precisam ser com um afastamento de tecido mole, com o uso de spandex. Tá? Já foi técnica descrita pelo professor Januário, em 2008 aproximadamente, 2008 exatamente, onde com a técnica do spandex invertido, que vocês estão vendo aqui no e-mail, a gente consegue afastar o lábio da mucosa vestibular. Então, olha só na figura B e na figura C, como faz muita diferença o lábio estar afastado para que a gente possa enxergar a mucosa vestibular. E quando eu digo a gente, eu digo eu e o meu software, tá? Então isso aqui melhora muito a qualidade do alinhamento dos casos. Um segundo ponto que a gente vai perceber no detalhe aqui dessas imagens, eu falei que eram 3 ou 4, né? O segundo deles é que essa tomografia precisa estar sempre em desoclusão. Então olha a diferença aqui da figura C para a figura B. Perceba que na figura B, o antagonista toca no dente no símbolo, né, do incisivo aqui. Ou era um canino aqui cortado. E é um canino, né? Então, com isso eu perco essa superfície, esse casamento dessa superfície com escaneamento, porque vira um corpo só. Então, sempre em desoclusão, para que a gente tenha toda a superfície incisal e superfície oclusal dos dentes livres para trabalhar esse alinhamento, tá bom? O que mais? Além disso, aqui, ó, demonstrando o alinhamento. Tá vendo essa linha azul, essa linha bege? Ela é o escaneamento. Então, você consegue ver que a coroa tomografada bate perfeitamente com o escaneamento, com a coroa escaneada. Veja que a mucosa vestibular, com o uso do spandex, casa perfeitamente com a mucosa escaneada. Olha como é que a mucosa palatina do escaneamento casa com a mucosa da tomografia nessa radiotransparência intermediária. Então, é isso aqui que representa, que garante a efetividade da técnica da cirurgia guiada, pessoal. Isso aqui é o alicerce da técnica. É isso que fez a cirurgia guiada se transformar no padrão ouro quando a gente está falando de posicionamento tridimensional de implantes hoje, com qualquer tipo de estudo que você vê por aí. Bem? Então aqui é o match, é a fusão, é o alinhamento entre escaneamento, entre a tomografia, DICOM e o escaneamento em STL. Tá bom? Seguindo, o terceiro ponto que eu queria falar para vocês é que tomografia não é tudo igual. Existem diferenças absurdas de resolução entre tomógrafos de alta resolução, como vocês podem ver na figura A, para tomógrafos de baixa resolução, como vocês veem no tomógrafo D, na janela D de dado. Então, inclusive, muitas vezes, em grandes redes de radiologia, país afora, a gente vê tomógrafos de muita baixa qualidade, pessoal. Num caso favorável, o que eu quero dizer com caso favorável? O caso onde tem muitos dentes, onde a gente tem um cenário favorável no sentido de poucos fatores geradores de artefato, não tem muito metal, não tem muita coroa, não tem muito implante, a gente consegue trabalhar isso com mais facilidade. Agora, nesses casos onde o alinhamento é complicado, um tomógrafo de altíssima resolução faz toda a diferença, tá? Veja só que grosseira, que gritante a diferença da imagem A para a imagem D. Né? O que você prefere trabalhar, com a imagem A ou com a imagem D? Né? Seja você no teu consultório, né, trabalhando nos seus casos, ou num planning center. Né? E aí, o tomógrafo hoje, a gente tem algumas boas opções, tá? No mercado, aqui eu estou com 3 delas, o Morito, o Prexon e o Open 3D. Mas o equipamento hoje, onde a gente tem visto os melhores resultados, é com o Morita, pessoal. Tá? Então, tem preferência por clínicas radiológicas, isso quando a gente estiver falando de cirurgia guiada, tá? Deem preferência para radiologias que tenham esse equipamento, porque faz muita diferença no resultado final dos casos.
tá bom? O quarto e último ponto que eu ia falar com vocês sobre tomografia é com relação ao FOV. O que é o FOV, né? O FOV é a quantidade de informação que vai ser capturada. Tá? Então, de um modo geral, o que acontece? Quando a gente estica a quantidade de informação a ser capturada, a gente piora a qualidade. Quando a gente reduz o FOV, a gente aumenta a qualidade, a gente aumenta a resolução. Tá? Então, de um modo geral, o que a gente precisa sempre? A gente precisa sempre de um FOV que pegue a arcada de trabalho, somente a arcada de trabalho. Se pegar muito mais do que isso, a qualidade vai cair. A gente não vai estar trabalhando com o máximo de performance do equipamento, tá? Então, sempre FOVs intermediários, que a gente chama, tá? FOVs que peguem a arcada de trabalho inteira. Para cirurgia guiada, a gente não trabalha com tomografia parcial, tá? Pode dar problema de alinhamento, tá bem? Então, resumindo, os cuidados com relação à tomografia, que são 4 na prática, a gente sempre vai usar o spandex, preferencialmente invertido, a gente sempre vai trabalhar em desoclusão, a gente sempre vai procurar os tomógrafos com maior resolução possíveis na nossa região, e a gente sempre vai trabalhar com um FOV menor possível, ou seja, um FOV do tamanho da arcada de trabalho que a gente vai trabalhar, tá bem? Dúvidas, mandem no chat, mais à frente eu vou fazer uma pausa só para responder todas uma por uma, tá bem? Vou passar aqui rapidinho, aqui é um Daikon, como ele chega para a gente, são centenas de fatias, a gente reconstrói eles, tá? E vou mostrar um pouquinho agora de escaneamento, modelos digitais. Na verdade, o que é o escaneamento, né? O escaneamento em si não é nada. O que eu preciso é ter um modelo digital. Eu preciso ter o meu paciente digitalizado, a boca do meu paciente digitalizada. Isso pode ser obtido de diferentes formas, tá? Pode ser obtido da forma indireta, que não há demérito nenhum, pelo contrário, tá? Ou direta. O que eu chamo de indireto? Moldar o meu paciente, vazar esse modelo e digitalizar esse modelo vazado, tá? Ou, e cada vez mais frequente, cada vez mais acessível, cada vez mais popular, a forma direta, né? Ou seja, escaneando o meu paciente. Inclusive, né, já antecipando, ninguém precisa ter scanner no consultório, né, pessoal? Porque todas as radiologias, hoje acho que todas as cidades, não sei se todas as radiologias, mas todas as cidades têm uma radiologia ou perto que tem scanner. Então, quando você já vai ter que mandar o seu paciente para tomografar, aqui no Brasil não é comum ter tomógrafo nas clínicas, já, ainda mais tomógrafos de alta resolução, aí é mais incomum ainda. Quando a gente manda o paciente tomografar, a gente manda escanear junto. Então, eu não preciso ter investimento inicial nenhum. O único investimento inicial que eu preciso ter é um kit para operar. Tá? Eu não preciso ter um scanner para estar no digital. Tá bem? Então, a gente tem essas opções. Ou a gente molda o paciente, vaza os dias, se leva para um scanner de bancada, conforme vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Tá? Novamente, não há demérito nenhum aqui. Tá? Uma boa moldagem com silicone de adição, respeitar a proporção por líquido de gesso, né? Ou manda para o teu laboratório vazar, que ele vai fazer isso melhor do que você, com certeza. Ou escanear o gesso, ou escaneando o modelo, a qualidade que se obtém no trabalho final é excelente. Agora, se você faz uma moldagem lambada, né? O teu modelo final digitalizado vai estar lambado. Mas, é o que eu estou falando, quem molda de qualquer jeito, também escaneia de qualquer jeito, hein, pessoal? Não é porque está escaneando que vai estar bom ou que vai ser melhor, não. Pelo contrário. O que a gente vê de escaneamento meia boca é a maioria. Tá? Então, até na opção de terceirizar isso para uma radiologia faz sentido, no sentido de que a pessoa que está lá faz isso o dia inteiro, né? Então, ela provavelmente vai estar fazendo isso melhor do que eu, por exemplo. Tá bom? Seguindo. O que é um escaneamento? Né? O que é um STL? O que é esse arquivo? Né? O scanner ele funciona mais ou menos da seguinte forma: ele emite uma luz contra a superfície, essa luz bate na superfície e retorna para um leitor. Né? Então, quando essa imagem retorna para o leitor, ela reconstrói essa imagem no ambiente 3D a partir desses pequenos triângulos, que na verdade é o quê? O que a gente chama de uma construção de malha. Né? A gente está construindo um objeto tridimensional a partir dessa leitura, dessa luz que é emitida, refletida no objeto e capturada pelo sensor do aparelho. Tá bem? Quando a gente fala STL, que é o formato, a linguagem mais popular, a linguagem universal, a gente está falando de um arquivo cinza, né, sem informação de cor. Tá bem? Agora, a depender do scanner que você estiver utilizando, ele pode trabalhar com outros formatos. Né?
pode sair, por exemplo, se for um Aitero, ele usa o PLY, se for o Trios da Trishape, ele usa o DCM, né? Então, cada empresa tem a sua linguagem. O que a gente sempre vai trabalhar e o que vai ser universal para qualquer software é o formato STL. Beleza, pessoal? Então, avançando um pouquinho, para falar agora de casos mucossuportados, que é um outro extremo, né? Quando o paciente já não tem mais dentes para a gente alinhar o caso, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho o discurso. Inclusive, para quem não está ambientado ainda com a cirurgia guiada, isso aqui é bem contraintuitivo, tá? Porque quando a gente tem um paciente dentro, a gente tem um fluxo de trabalho onde a gente não usa escaneamento, a gente usa somente tomografias. Então, o paciente precisa estar com uma prótese total, por vários motivos. Ah, Pedro, não tem, então tem que fazer. Por quê? Porque ela é referência para o planejamento, né? Ela é referência protética, a ideia do planejamento reverso não muda com o digital, né? Então a gente tem que ter uma referência final para chegar onde a gente precisa. Então o final é o quê? Uma prótese total na boca do paciente bem adaptada, né, para eu transformar ela num protocolo, por exemplo, numa PF1, etc. Tá? Então a gente precisa dessa informação para dois motivos. Primeiro, para ter a referência do planejamento, e segundo, porque essa prótese vai se tornar a estrutura do guia. Vou mostrar isso na sequência. Tá? Então há um preparo específico para esse tipo de exame, né, onde a gente faz marcações radiopacas nas nações de vestibular, um registro, reembasa da área interna, e faz um conjunto de 2 tomografias, né, onde a gente tomografa o paciente com com a prótese na boca e tomografa o paciente com a prótese sozinha em cima de um isopor, né? E aí a gente junta esses 2 exames para poder planejar o caso, tá? Aqui é um exemplo de resina que a gente usa para marcação. Nesse videozinho aqui ilustra bem como é o protocolo. Uma primeira tomada do paciente com a prótese total em boca. Aqui a gente fez uma duplicação, mas poderia ser a própria prótese, tá? Exame feito lá na barra laudo. Então, olha só, o primeiro exame é a primeira tomada do paciente com a prótese em boca, tá? E na sequência é feito uma segunda tomografia da prótese sozinha em cima de isopor com as marcações. Tá vendo? E aí a gente vai para um ambiente de planejamento e a gente une essas informações, a gente une a prótese ao osso através das bolinhas que foram feitas, né? E pode planejar o nosso caso. Beleza? Então, de modo bem sucinto, obviamente que isso aqui é uma conversa bem mais longa do que isso. É assim que a gente vai trabalhar para casos com paciente ainda com dentes que possibilitam alinhamento, ou para casos onde a gente não tem mais dentes para trabalhar, tá bom? Então agora eu vou mostrar isso na prática para vocês, com um caso, por exemplo, vou começar com o unitário, que é o caso da Taíde. Vocês estão vendo que trata-se de um caso de área estética, né, um caso delicado. Onde o paciente estava com esses 2 elementos perdidos há algum tempo, né? Então, percebe-se que essa extração deixou sequelas, né? E aí a gente tem a parte do planejamento do enceramento do caso, enceramento esse feito no exocad, tá? E aí já fica até mais fácil, eu sempre digo isso, né? Que o digital faz a gente tomar decisões difíceis de uma forma mais simples, né? Facilita as nossas decisões. As decisões mais complexas no que tange plano de tratamento se tornam mais simples quando a gente está trabalhando com digital, porque é como se a gente estivesse operando o paciente antes de operar o paciente. Né? Então eu opero simulando todos os cenários possíveis e projeto todos os resultados possíveis e escolho aquilo que vai ter a melhor possibilidade de sucesso, né? Ou aquilo que me agrada mais. Então o digital é fantástico por causa disso. Nesse caso a gente optou por 2 elementos. Olha só como nessa imagem fica flagrante o defeito, né? Olha o volume aqui nessa foto, não, né? Esse print aqui de 12 horas, já. Um defeito muito grande. E a gente tem um planejamento virtual desse caso. Na verdade, esse aqui foi feito até no Implant Studio, mas o que a gente vai mostrar é no Exoplan. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Então essa, para quem não conhece, essa é a carinha do Exoplan, tá, pessoal? Deixa eu tirar tudo aqui.
onde eu tenho posso vir para cá para centralizar a imagem. Onde eu tenho a maxila inicial do nosso paciente, aquela sprint que vocês viram lá, tá? Aqui eu poderia inserar o caso aqui dentro mesmo para ter uma referência, mas nesse caso eu fiz diferente, porque ia ser com provisório, então faz mais sentido nesse fluxo já inserar o caso no Exocad e trazer essa malha de referência, esse escaneamento de referência para a gente poder planejar o caso. Então, vocês estão vendo que aqui ele já está reduzido, né, para não ficar tocando no antagonista, né? E aí, em cima disso, a gente tem a tomografia alinhada ao caso, né? E a gente começa a planejar. Então, vou até mostrar na prática para vocês. Deixa eu alterar aqui o caso. Vou vir para o posicionamento de implante. Vocês verem a dinâmica, a facilidade de trabalhar com software, que às vezes é até um pouquinho, fica até um pouquinho constrangido de tão fácil, de tão rápido que é. Às vezes as pessoas acham que é realmente mais simples do que realmente é, tá? Então, olha só. Deixa eu tirar essa aqui. Botar uma transparência. Trazer o enceramento para cá. Então, por exemplo, pessoal, aqui eu estou com um implante Neodent, um Erickson GM, mas poderia ser qualquer informação. Então, eu tenho a reconstrução 3D do meu enceramento com o implante, a saída protética que eu estou planejando. Tá? E tenho os cortes. Tá? Então, olha só com a facilidade que a gente trafega entre esses ambientes. Inclusive, para a tomada de decisão que a gente vinha falando, né? Um caso como esse, é melhor lidar com um ou com 2 implantes, por exemplo, né? E aí, como a gente toma essa decisão, né? Outra coisa, por exemplo, olha essa vista vestíbulo-palatina aqui, ó. E olha a relação de osso vestibular, de preservação de osso vestibular versus o naso palatino. Olha o naso aqui atrás, ó, no meu mouse. Estou só girando aqui em corte de vestíbulos por vestíbulo palatino, né? Então me diga, se você é a mão livre, vai ter essa destreza, né? É até covardia, né, pessoal? Então, sendo bem objetivo na minha fala, você com planejamento virtual e cirurgia guiada, mas lembrando que são coisas que não precisam andar necessariamente juntas, né? Você pode só planejar o seu caso de forma digital e não utilizar um guia para operar o seu paciente. E tá ótimo. Tá? Agora, você planejando virtualmente, utilizando um guia, você será um melhor cirurgião do que sem. No médio e longo prazo, você terá melhores resultados do que se você não usar essa ferramenta. Tá? Me desculpe. Aliás, você pode ser um excelente cirurgião, ter excelentes resultados e não trabalhar com planejamento virtual, tá tudo certo. Mas eu afirmo que você seria melhor, você teria melhores resultados no médio e longo prazo, trabalhando com cirurgia guiada, tá? Trabalhando com planejamento virtual principalmente, e se possível, com cirurgia guiada. Porque não há como competir com a tecnologia, não há como competir com um avanço tecnológico e a realidade se impõe, né, pessoal? Você não tem como ser melhor do que um computador, né? Então, simplesmente a realidade se impõe. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso, eu poderia até colocar um outro implante aqui para mostrar, mas a gente toma a decisão de trabalhar com implante só, eu vou mostrar esse caso na sequência para vocês, por uma questão matemática. Né? A gente tem os conceitos bem definidos, né, de distância, né, implante a implante, distância biológica, né, e distância implante-dente. E se eu perceber essa linha aqui radial, ela tem 1,5 de segurança, né? E se eu medisse até o dente vizinho, eu tenho 4,5. Só que a distância ideal entre implante e implante, isso é um conceito que até tem mudado, né? Atualmente a gente tem trabalhado com o conceito entre componente a componente, não mais entre implante a implante. Sim, implante a implante é uma ótima referência. Sadum lá foi genial quando ele publicou esse artigo, essa série de artigos, mas a gente vai atualizando os conhecimentos, né? Vai modernizando os conhecimentos. Mas, na verdade, o que a gente precisaria? A gente precisaria ter mais 1,5 de distância,
Ó, vou botar aqui no 4,5 e vou fazer essa conta aqui de cabeça. Eu precisaria ter mais 1,5 de distância aqui, então viria para 3, certo? Que é 1,5 mais 1,5, 3 milímetros implante a implante, e precisaria ter 1,5 de distância do dente, então eu precisaria ter um implante de diâmetro 1,5, e esse implante não existe, né? Então, outra forma de fazer era eu colocar outro implante aqui e mostrar, né, a distância que fica implante a implante. Mas veja como é fácil, né, tomar as decisões mais complexas, que às vezes a gente fica quebrando a cabeça, em 15 segundos eu sei o que é melhor biologicamente para o caso. Então, assim, é covardia, pessoal, não tem termos de comparação quando a gente fala de planejamento virtual, obviamente acompanhada do conhecimento, né, acompanhada das diretrizes corretas. Outra coisa, por exemplo, é no posicionamento vertical do implante. Ó. Hoje a gente tem trabalhado com uma diretriz de trabalhar a distância entre a plataforma do implante e a margem vestibular da futura prótese entre 4 e 5 milímetros, quando a gente trabalha com implante Cone-Morse, por exemplo, ou implante Grão-Morse, tá? E aí, o que a gente consegue ter aqui com muita facilidade? A gente consegue medir esse posicionamento, essa distância entre plataforma do implante e mucosa vestibular, ou melhor dizendo, margem vestibular da futura prótese, tá? E aí eu tenho aqui entre 4 e 5 milímetros, aqui está em 4. Então a gente consegue mapear tudo, planejar tudo e garantir o melhor caminho possível para uma execução de excelência em 100% dos casos. Não tem como competir com isso. Por melhor cirurgião que você seja, por mais 3 décadas de implantodontia que você tenha, você não tem como competir com a tecnologia. Sinto muito. Então você será melhor cirurgião, você terá melhores resultados trabalhando com planejamento virtual. Aceite. E aí, trazendo a realidade aqui clínica, porque é isso que interessa, né? A gente vive de consultório, a gente vive de mocho. Nosso guia foi feito aqui com o sistema da SIM, se não me engano foi EpiCut, tá? Então tem essa altura de H6,5, enfim, umas características do kit da SIM, né? Toma água. Vou passar. Então a gente tem, né, a nossa situação inicial, perdão, passei muito rápido. A gente, cabe um contexto, né? Esse caso foi operado num curso de cirurgia avançada do meu Planning Center, que a gente faz esse curso junto do INERO, um instituto de uma escola, né, de odontologia aqui no Rio de Janeiro. Acho que é nacionalmente conhecida pela implante, né? Principalmente porque a equipe de implante lá é muito forte, mas tem várias outras especialidades lá também, especializações, enfim. Mas esse caso foi operado lá num curso avançado, nossa, de cirurgia guiada, tá? Então a gente tem guia em posição, então a gente tem essa janela de inspeção, olha só que importante, a gente ensina esses conceitos, olha como aqui, antes de pressionar o guia contra a boca do paciente tem um degrau, né? Então tudo é conhecimento acumulado que a gente vai trazendo ao longo dos anos, né? Já são quase 10 anos nisso. Então agora, punch, né? Bisturi circular, que foi utilizado para esse caso. Sequência de fresagem. EpiCut sendo levado em posição para a gente instalar ele de forma guiada. Tá? E aí depois do implante finalizado, a gente tem uma provisória impressa. Tá? Eu mesmo que fiz esse desenho de planejamento, esse desenho de provisório. Tá? Aqui ela está impressa sem acabamento nenhum, vocês estão vendo. Só tirou da impressora e tirei suporte. Né? Até a fotografia está tão bacana que dá para ver as linhas de impressão, né, refletidas na luz. Então, olha só, a captura, né? A gente desenha esse provisório, aqui no caso com aletas encaixadas nos dentes vizinhos, e olha a precisão disso, né, pessoal? Olha onde é que está saindo esse implante. A gente colocou esse munhão ali. Na verdade é um cilindro, né? E olha a precisão disso, né? Covardia. Isso aqui não dá para competir. E aí a gente vai preparar esse cilindro, não vou investir tempo aqui, mas a gente tem uma forma de trabalho, né? De ateamento, condicionamento, primer, ácido, silano, condiciona o provisório, leva ele em posição de volta, captura com flow ou com rebase da Makertech, tá? Um material novo para isso, feito para isso, ou com resina flow, funciona super bem.
E aí agora já com acabamento finalizado e levado em posição. Aqui já está com conjuntivo, vou mostrar mais na sequência. Cirurgia essa conduzida pelo Igor, tá? O Igor Paulinelli, para quem não conhece, aí um dos grandes expoentes aí da odontologia fluminense e cada vez mais a nível nacional. Vale a pena conhecer o trabalho dele. Mas aí tá faltando alguma coisa aqui, né? Tá faltando caracterização, né? E aí a gente, trabalhando com provisórios impressos, né? A gente tem essa grande vantagem de maquiar, de poder caracterizar esses provisórios de uma forma muito simples, tá? Então, isso aqui foi feito lá na hora mesmo, por mim, com os alunos, mostrando para os alunos como trabalha com o sistema de maquiagem. Isso aqui, por exemplo, é o sistema da Smart Shade da Smart Dent, tá? E essa resina é a resina provisória Biocral, da Makertech, tá? Ou seja, eu não tenho rabo preso com empresa nenhuma, né? Então eu uso aquilo que eu acho melhor para cada contexto e recomendo aquilo que eu acho melhor para cada contexto, ou não necessariamente o que é melhor, mas aquilo que eu já tive experiência, sei como trabalhar, como funciona. Faço isso para tudo. Então, pigmentação, a gente fazendo a caracterização. Eu, que não sou nenhum TPD, né, não tenho nenhuma habilidade extraordinária e nem faço tanto, aqui no Plane, por exemplo, não maqueio nada há anos, consigo chegar no nível de resultado que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então o Igor veio conduzindo aqui essa manipulação tecidual, tá? A gente, não vou investir muito tempo aqui, né, tonelizadores, descoladores, conjuntivo retirado lá do palato, foto está até bonita, né? Levar para um lado, para o outro, tonelizando. Aqui o mospon suturado, né? Da área do leito doador, né? O conjuntivo sendo levado em posição, sutura finalizada, e aqui já o provisório maquiado. Então, olha só que resultado. Óbvio que é uma maquiagem difícil, né? Porque o paciente tem os dentes com restaurações pigmentadas, o cenário não é dos mais simples, mas olha que resultado agradável eu consigo chegar para esse provisório, né? Feito por um leigo. Eu sou leigo, tá, pessoal? Aqui no chat, a maioria de vocês vai fazer isso aqui melhor do que eu. Inclusive que eu costumo brincar aqui no Plane, né? Que aqui no Plane eu sou responsável, uma das minhas funções é treinar as pessoas que são contratadas, né? Todos os planejadores de implante que vocês veem nos vídeos, os TPDs, né? A pessoa que faz maquiagem, enfim. Eu faço o treinamento inicial dele. As cadistas que mexem na Exocad, né? Eu treino o pessoal, né? Pelo menos tento, né, fazer o melhor treinamento possível. E eu costumo brincar que todo mundo que eu treino aqui para fazer alguma coisa, em pouco tempo está fazendo melhor do que eu. Então, por exemplo, hoje a minha TPD maqueia melhor do que eu, hoje a minha cadista insera melhor do que eu, hoje meus planejadores planejam melhor do que eu. A única coisa que eu sou bom é de vislumbrar tudo que vocês precisam aprender e botar num método, botar numa forma de trabalho, botar com didática, né? Uma sequência de raciocínios pensados de forma a acelerar o aprendizado, de forma a transferir o conteúdo, a curva de aprendizado de forma mais acelerada possível, porque aqui no Plane, na prática, eu preciso que o funcionário, o planejador, que o implantodontista entre e esteja produzindo o mais rápido possível, né? Então é isso que eu tento trazer nos cursos, né? Eu tento criar um método, né, didático, um método com uma curva de aprendizado, com uma transferência de conhecimento acelerada, para que você consiga, em espaços de tempo curto, excelentes resultados. Obviamente, tem que ter trabalho, tem que ter aprendizado, mas você não precisa errar tudo que eu já errei. Né? Você não precisa demorar todo o tempo do que 8, 10 anos que a gente demorou para aprender as coisas, sozinho, batendo a cabeça na parede, você consegue ter essa transferência de conhecimento de uma forma muito mais palatável, né? E eficiente. Então está aqui o resultado imediato, até com o Text Filter aqui. Casinho finalizado pelo Igor, brilhantemente conduzido. E aqui eu botei até um cortezinho dos implantes finalizados. Olha lá, o planejado versus o executado, tá vendo? E a gente até decidiu botar um implante mais longo na hora do que estava planejado. Que é isso, né, pessoal? Tem esse detalhe, foi legal esse ensejo. Anotem uma coisa, memorizem uma coisa. Para quem quer trabalhar com cirurgia guiada, o guia ele tem que ser interpretado como um meio e não como um fim. O guia cirúrgico ele é apenas uma ferramenta, tal qual um kit, tal qual a fresa, tal qual o descolador. É só uma ferramenta, não é ele que faz o serviço. Não a cirurgia
não é o brinquedo do Lego, que você encaixa uma coisa na outra, e quando eu falo de Stackable Guides, a galera acha que é assim, né? Você encaixa uma coisa na outra e no final dá certo. Não, pessoal, a gente está falando de cirurgia. Tá? Existem inúmeras intercorrências, inúmeras variáveis, tá? Inúmeras questões transcirúrgicas. Tá? O guia, ele é só uma ferramenta, na verdade é mais uma ferramenta, que ele vai te ajudar, ele vai te conduzir para que você consiga o melhor posicionamento tridimensional para o seu implante, que, na minha opinião, é a variável mais importante, né, para um sucesso nas reabilitações. Tá bem? Então, vou mostrar mais um casinho unitário para vocês. Esse caso é muito legal, porque é um caso muito crítico, um paciente jovem, modelo, e que tinha um histórico de trauma há muitos anos, acompanhava na infância, na adolescência, nunca tinha acontecido nada, só que ficou um tempo sem acompanhar, porque nunca acontecia nada, os anos foram passando, quando ela voltou, o dentista com algum incômodo, olha o que a gente descobriu, né? Uma reabsorção interna violentíssima, que condena o elemento, né? Acho que esse aqui nem o, para quem segue o Tabuzi aí nas redes sociais, nem o meu amigo Tabuzi ia conseguir salvar, né? Trabalho fantástico dele, inclusive. Para quem não conhece, vale a pena seguir aí, que é realmente muito diferenciado. Mas esse aqui nem ele. Então a gente partiu para a sequência clínica. Aqui a gente vai fazer uma odontosecção horizontal primeiro, para utilizar essa coroa como provisório. Depois eu fiz uma odontosecção vertical. Esse caso foi conduzido pelo Luiz Felipe Simões, professor lá do Inero, colega aqui do Rio, Pera Implanto, e pelo Diego Zimmermann, meu sócio, meu amigo, e sócio lá do Instituto do Inero. Escola, né, de odontologia, já falei anteriormente. Então aqui está a secção vertical para a gente remover as raízes removidas. Olha o fenótipo da paciente, essa foto está bem bonita. A gente vê o fenótipo aqui da paciente, um fenótipo até favorável, né? A gente vê... Aqui arranhou um cadinho a gengiva, né? Para não tirar um 10 aqui, tirou 9,9. Mas olha só, que extração atraumática, bem realizada, né? Um arcabouço que a gente vai ter para trabalhar, muito bem conduzido. O guia em posição, janelas, né? Todo o fluxo de trabalho que a gente já conhece. Sequência de fresagens, novamente aqui foi utilizado o implante da SIM. Foi utilizado a Epcut aqui também. Irrigação acessória, implante sendo levado em posição. E olha lá a foto, que é aquela foto que enche o coração de orgulho, né, de alegria. A gente vê numa vista oclusal por cima do guia o nosso implante totalmente centralizado, totalmente no alvo, né? E é isso que a gente busca. Então tá lá nosso cilindro, no arcabouço aqui do alvéolo para a gente trabalhar. Mesma sequência de sempre, de ateamento, primer, flow, foto, um guiazinho só para posicionar o dente em posição, isso aqui é um plus, né? Um diferencialzinho. A própria coroa do paciente sendo levada para a captura, reembasada com flow no cilindro, ó. Acabamento para fazer área crítica e subcrítica. Conjuntivo, a gente fez um guia para isso, tá? Também não é obrigatório, mas é mais uma possibilidade. Se vocês perceberem o detalhe, dentro do próprio guia de implante, né, a gente colocou uma janela para o conjuntivo. A gente no software consegue mapear, ou na maioria das vezes, né, consegue mapear a artéria palatina, e aí a gente evita de ter essa transcorrência, essa intercorrência, né, transcirúrgica. Então, removendo em conjuntivo, desepitelizando em boca. Essa técnica que o Diego faz muito. Ele usa um guia para delimitar, ele desepiteliza com alguma diamantada, tira o conjuntivo já desepitelizado, né? Olha lá, essa foto está bem bacana para mostrar a janelinha, né? Estudo já medido anteriormente, né? Eu sei quanto preciso aqui para trazer para cá, então a gente leva esse conjuntivo. Aqui o Luiz Felipe começou a trabalhar, é o caso. Tunelizadores, descoladores, a própria coroa da paciente capturada, né? Com perfil de emergência ali delimitado. Fotão do conjuntivo sendo levado em posição. E o Diego gosta muito dessa técnica que ele recobre com flow. Ele coloca um hemospon aqui, na área doadora, um pouquinho de ácido adesivo, só uma bolinha,
depois recobre com flow e deixa aqui 15 dias cicatrizando. Quando volta para remover, já está o aspecto quase 100%. É bem legal essa técnica, porque é muito fácil de fazer, né? E eu gosto das coisas fáceis e eficientes. Então, olha só, resultado da captura imediata aqui, com conjuntivo por baixo, nem, cara, se dependendo de como se olha, nem parece que, nem dá para ver que teve implante aqui, né? Nem dá para ver que teve cirurgia. Essa aqui é uma foto feita pelo Ralph, 90 dias depois, de controle. Não dá nem para saber qual é o dente que teve implante, qual é o dente que está com a coroa provisória dela. Ah, aqui, ó. A área, se eu não me engano, essa foto são 120 dias. Não, são 90 dias essa foto. Essa foto é de 90 dias, foi no mesmo momento. Olha o aspecto aqui do tecido já muito próximo, né, de estar totalmente cicatrizado. 90 dias depois, com essa técnica da resina flow que o Diego utiliza bastante. Beleza? Então agora eu vou subir um pouquinho o nível dos casos, tá? E vou mostrar para vocês uns casos totais, agora nos casos de Stackable Guide. O que é um Stackable Guide, né, pessoal? Porque muitos cenários, né, a gente precisa. Por exemplo, esse caso aqui é um caso bem clássico, né? O cara tem, tipo assim, de canino a canino, com aquele platô ósseo muito grande para ser realizado para uma prótese de protocolo. Até mesmo às vezes com uma prótese PF1, PF2 que precisa de alguma regularização, né? Então, a gente precisa fazer essa osteotomia, né? Para poder planejar o caso. A gente precisa tirar muito volume ósseo, muita altura óssea, para poder planejar o caso, para poder executar o caso. E se a gente fosse fazer isso com um guia convencional, seria possível. Seria. Só que todos os kits de cirurgia guiada, eles têm uma limitação de altura de fresagem. Né? Então, um caso como esse aqui, a gente precisaria fresar, cortar o osso à mão livre e fresar mais a mão livre e instalar um implante à mão livre. Eu planejo isso todo dia, não há problema nenhum se trabalhar assim. Tá? Inclusive, muitas vezes é mais prático, mais fácil, menos invasivo. Tá? Mas a gente criou um método de trabalho no ExoCard e no ExoPlan, onde eu consigo fazer essa osteotomia e essa fresagem de implantes e essa captura de prótese provisória, tudo guiado. Tá? Então é uma forma de se trabalhar, não é única, tá? Mas é uma possibilidade de tratamento, tá? De forma de trabalhar. Estou agora aqui para mostrar um casinho de maxila, depois eu vou mostrar caso clínico para vocês também. Então, onde a gente tem esse caso aqui até do professor Eduardo Veras, onde a gente tem a equipe do Sobre Implante, né, um curso de implantologia. A gente tem um guia base, né, de maxila, osteotomia guiada, fresagem guiada e captura de uma prótese guiada na sequência. Tá? Vou passar aqui rapidinho, que tem vários tipos de casos, e vou chegar diante lá dos casos que a gente vai trabalhar. Mas, de um modo geral, como é a nossa filosofia de trabalho para esse tipo de caso, é sempre legal que vocês tenham conhecimento. Planejamento reverso é a regra. Tá? Então, a gente sempre, primeiro, vai trabalhar com a referência protética do caso. Então, por exemplo, a gente vai encerar esse caso, ou a gente vai analisar as próteses totais que foram tomografadas. Lembra que a gente conversou? Quando o paciente não tem dente, é duplo Daikon, precisa já estar com uma prótese total e ela está tomografada? Então, a gente vai avaliar isso agora. Então, depois que a gente faz o enceramento ou valida a PT como referência, a gente vai planejar os implantes. E aí, aqui eu faço, o primeiro passo eu faço no ExoCard, o segundo passo eu faço no ExoPlan. Tá? E eu vou planejar esses implantes dentro desse enceramento. Então, depois que está validada a posição dos implantes, eu vou desenhar os guias, tá? E aí o início desses guias eu faço no ExoPlan e eu, dentro do meu método de trabalho, que já tem mais de uma centena de casos planejados, está super validado, eu finalizo esses guias no Mesh Mixer, que é um software de manipulação de malha. Eu utilizo esse software gratuito, mas eu utilizo esse software como uma costura para juntar as coisas, para finalizar e conseguir modelar as coisas de uma forma mais eficiente. Tá?
Então eu finalizo os guias no Mesh Mixer e já tenho a prótese finalizada da Exocad, que eu só ligo ela nos guias. Bom, a gente sempre trabalha dessa forma: enceramento, depois o planejamento de implante, depois o desenho de guia, depois finalização da prótese. Nos casos que tiverem prótese, né? Vai ter casos que não vai ter prótese, que vai ser prótese total, vai capturar a prótese total, ou não vai ter captura, porque não vai ter torque, enfim, várias possibilidades, né? Então, mostrando rapidinho para vocês uma forma de trabalho, como a gente planeja. Aqui no caso, eu estou fazendo um enceramento, no caso no Exocad, estou simulando platores ali de uma forma até um pouco aleatória nesse primeiro momento. O que eu estou preocupado nesse primeiro momento é só com a altura protética necessária, espaço protético necessário para o protocolo. Isso 99% dos colegas, infelizmente, não sabem, tá? Mas a gente transfere esse conhecimento para vocês. Diferença de uma prótese tipo protocolo para uma prótese PF1, altura protética necessária para um tipo, para o outro, para o metalocerâmica, para o metaloplástico, para o zircônia. Os colegas, infelizmente, não têm esse conhecimento. E aí a gente faz essa montagem de dentes inicial, né? No caso aqui era um protocolo bimaxilar, né? Ou seja, uma metaloplástica superior e inferior, né? Tem que ter espaço para dente, para uma barra e para uma gengiva acrílico rosa, já diria minha querida amiga e professora Evelyn Lacerda, outra pessoa que vocês precisam seguir no Instagram e na rede social, porque ela fala o básico, mas fala o que 99% dos colegas não sabem. Ela fala o básico de uma forma super didática e é o que se precisa saber para conduzir os casos com maior precisão. Tá? E aí a gente traz, né, para o software esses conceitos que a gente tem acumulado e faz o enceramento de duas próteses tipo protocolo, né, baseado nas informações que a gente tinha previamente. Tá? Vocês estão vendo que esse resultado aqui não vai ser o mais bonito que vocês já viram na vida, porque fui eu mesmo que fiz. Então, como eu já disse, né, todo mundo que eu treino, que eu formo aqui no Planning, acaba fazendo as coisas muito melhor do que eu. Tá? E aí agora, estou finalizando essas próteses no próprio Mesh Mixer, para a gente poder planejar o caso. Tá? Então, vou dar um ESC aqui para seguir. Pronto. E aí, só para ilustrar, aqui, vamos lá. A forma de trabalho, por exemplo, aqui tem o modelo e o planejamento, para vocês verem, com guia base em posição, tá? Osteotomia realizada, platô, guia de fresagem em posição, prótese, aqui não estava nem caracterizada, porque foi foto de modelo ainda, tá vendo? Em posição no modelo. Então, vendo um casinho desse tipo agora, vocês vão ver nesse caso aqui que eu fiz com o Bessa, meu querido parceiro. Inclusive, a gente vai estar lançando um curso aí em breve, novidades em breve aí. Esse casinho de mandíbula, né? Onde a gente tem um guia de indexação. Isso aqui é uma técnica que a gente ensina, pessoal. Para levar o guia base ósseo suportado em posição, a gente precisa desse dispositivo, ou é legal que tenha esse dispositivo, porque ele garante a posição do guia que foi planejado. Ele encaixa nos dentes quando o seu guia ósseo da mandíbula estiver na posição perfeita. Tá? Então a gente tem o guia index removido, o guia base em posição, fixado. A gente tem a osteotomia realizada. Guia de fresagem em posição. Aqui foram utilizados implantes da FGM, isso é outra coisa, esse método funciona para qualquer sistema, tá? Qualquer sistema de implante que tenha cirurgia guiada, obviamente, né? Vai funcionar. Fresado aqui com implante Arxis. Lembrando, pessoal, mandem as dúvidas no chat, tá? Eu vou responder daqui a pouquinho. O esquema, né, de pilares anguláveis, personalizáveis, né, da FGM, que é muito interessante, né, dá uma liberdade muito grande, você consegue angular na hora, ali no consultório, que você quiser, né? Mini pilares. E aí ele capturou uma prótese total aqui, que eu falei lá atrás, veja que não precisa ser o fluxo completo, né? Aqui nesse caso, por exemplo, foi capturada a própria prótese total do paciente. Que é sempre uma excelente alternativa, né? Porque é um projeto que já está validado em boca, né, pessoal? Às vezes você vai fazer um negócio novo, você não está trabalhando da melhor forma, né? E aí, foto feita aqui pelo pessoal do curso de atualização lá de implantodontia, na Santa Casa, aqui no Rio, comandado lá pelo Bessa. Quem tiver interesse, dá uma seguida no Instagram do Bessa. E aí, mostrando novamente essa sequência de trabalho, é um caso bem parecido, mas não é igual. Deixa eu voltar aqui, ó.
Olha lá. Guia index, guia base, então a gente ensina a trabalhar dessa forma, remoção do guia index, osteotomia realizada, guia de fresagem, prótese em posição. Tranquilo? Deixa eu tirar o som. Pronto. O vídeo do planejamento, isso aí é a segunda etapa, né, pessoal? Etapa de posicionamento dos implantes, né? Primeiro, enceramento, segundo, posicionamento de implante. E ali, mostrando brevemente um pouquinho da finalização disso no Mesh Mixer, a forma como a gente trabalha. E agora apresentando para o colega, né, o planejamento dos implantes. Na verdade, a sequência de guias, né, planejada para o caso, mas sempre da mesma forma. A gente sempre trabalha com o mesmo método, fica até repetitivo, mas é o que a gente consegue padronização, a gente consegue padronizar os resultados, tá bem? Então aqui novamente o posicionamento dos implantes, vou passar rapidinho, porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Deixa eu dar um mais aqui. Pronto. E aí vou mostrar as fotos do caso rapidinho. Um caso parecido com aquele primeiro, mas com outra proposta, né? Então, retalho rebatido. Pronto. Retalho rebatido, né? Paciente aqui com muito acúmulo de tártaro, né? Muito cálculo, né? A condição não era melhor para operar, mas partimos assim mesmo. Guia index em posição. Guia index removido, com guia base já instalado. Osteotomia realizada, aqui foi com piezo da CV Dentos. Deixa eu ver se está com vídeo. Olha lá a osteotomia realizada com piezo, que ele dá esse peso da CV Dentos. Ele não é um corte ultra rápido, mas ele é um corte extremamente preciso. Tá? Então, prós e contras aí, né? Mas também não é lento, né, pessoal? Só não é aquele disco de serra, né? que se usa, tá? Mas é muito preciso, né? E seguro, né? Deixa eu passar. E aí a gente vai ter o guia de fresagem em posição, implante ARX sendo levado, novamente os pinos anguláveis, né? Mini pilares, uma prótese impressa, caracterizada há muitos anos atrás, essa prótese foi feita, tá? Onde a gente tem um padrão mais bacana do que esse. E tem uma penca de casos. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual acho que eu vou mostrar. Esse caso foi feito pelo professor Eduardo Grosman. Eu queria mostrar uns casos de maxila para vocês, para a gente mudar. Esse caso é um 3 de mandíbula, feito lá pela equipe do professor Mário Grosman. Então, vou passar batido, vou pegar uns de maxila, alguma coisa de maxila. Esse caso aqui do Matuque, por exemplo. Gabi Matuque, César Matuque, Buco Maxila. Vou mostrar esse caso aqui. Não, esse não. Vou mostrar esse caso de maxila aqui, ó, que é fantástico. Deixa eu achar ele aqui. O caso que foi operado lá no curso de implantodontia digital do INEA. Esse é o caso do Eduardo Veras, professor Eduardo Veras, que eu falei para vocês. Vou passar rapidinho, que essa documentação está muito bonita. Planejamento. Guia de... essa professora com uma guia de captura, que é uma outra técnica que a gente ensina. Tá? Então tem guia de fresa, o guia index, né, para dar a posição dos pinos. O guia index posicionado, a osteotomia realizada. Goiva ali para retirar o excesso de osso, ele não usou um motor para isso. Maxila funciona bem, né? Com goiva. Guia de fresagem. Olha lá, implante sendo levado em posição. Implante neodente, a prótese para captura. Isso aqui eu vou passar rapidinho, que eu vou focar mais no próximo. Olha o resultado final versus o planejado, né? Isso aqui é final imediato, tá, pessoal? Isso aqui é foto depois da cirurgia, antes da paciente sair da cadeira. Então, brilhantemente conduzido aí pelo professor Eduardo Veras e equipe. Imagina a felicidade da paciente, né? Agora, esse é o caso que eu quero mostrar para vocês, de maxila, conduzido pelo Ralph Vasconcelos, que trabalha aqui comigo no meu Planning Center, meu planejador aqui, um deles, né? Professor, assistente lá dos cursos de implantodontia do Inero. E essa é uma paciente que ele trouxe, que tinha... Eu não sei nem dizer o que é isso.
uma placa estabilizadora muito deformada. Ela falou que foi um dentista que fez isso para ela, que vocês estão vendo aí na boca dela. E que simplesmente não sabia mais sorrir, pessoal. Essas fotos aqui para a gente conseguir fazer foi meia hora, porque ela simplesmente não mostrava mais os dentes, né? Não conseguia mais mostrar os dentes. Por estar numa situação calamitante assim há muitos anos, né? Então essa é a situação sem aquela placa. Vocês podem ver aqui. Tem implante aqui, um implante unitário, aleatório, uma coroa, um preparo, um dente rígido, enfim. Caso para lá de complexo. E aí eu planejei aqui para o Ralph operar esse caso. Um stackable guide de maxila, uma prótese protocolo, né? Então, seguindo aquela estratégia que eu falei para vocês, primeiro posicionamento de implante, depois desenho de guia. Primeiro enceramento, né? Depois posicionamento de implante, depois desenho de guia. Então aqui a gente teria um guia ósseo suportado para maxila, né? Que tecnicamente é difícil de ser operado, não é brinquedo do Lego, não é o joguinho Lego, onde encaixa uma coisa na outra e no final dá certo. É difícil, pessoal, tá? Tem intercorrências. É difícil. Não é fácil. E aí, apresentando o planejamento dos implantes, depois da sequência de guias, para ter a consolidação do projeto como um todo. Olha lá que bacana a relação do platô ósseo com a prótese provisória e a mucosa, espessura de mucosa planejada, né? Tipo assim, é muito alto nível, né, pessoal? E aí, dando sequência, ó, a gente tem os guias impressos e a prótese, tá? Nesse cenário aqui, a gente tem um guia index, um guia base, né? E o guia de fresagem é prótese, tá? Vocês já vão entender como isso funciona na sequência. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um guia base em posição com um guia index que encaixa nos dentes na referência que a gente tinha. E quando esse guia encaixar aqui, quer dizer que esse guia base chegou na posição correta. Tá? Mas aqui ó, é uma relaxante lá atrás, uma relaxante aqui atrás, segundo quadrante, último molar, e toda a mucosa vestibular descolada, descolamento generoso, para que esse guia base esteja apoiado em osso. Olha lá essa imagem. O bacana dessa técnica que a gente desenvolveu é que o próprio pino de fixação afasta o lábio pra gente, tá vendo? Aqui ficou até agressivo demais. Tinha que ter inclinado um pouquinho mais esses implantes, o lábio da paciente ficou até marcado depois da cirurgia. Mas é justamente isso que eu venho falando, né? Eu falei lá já no início que a gente já faz isso há muitos anos, né? Então a gente já errou pra cacete. E você não precisa errar tudo que eu já errei. Entendeu? Você já pega os pulos do gato. Você não precisa bater com o chifre onde eu já bati. Você vai pegar tudo mastigado, né? O caminho muito mais acelerado, né? Curva de aprendizado muito mais acelerada. Tá? Então, a osteotomia ser realizada, olha, essa aqui já está realizando, estava até complementando a anestesia aqui nessa hora, na hora da foto. Uma vista oclusal, tirar um pouquinho desse brilho, né? Mas dá para ver os implantes aqui, implantes da Derig, tá? Implante Tri, que é um puta implante, né? Muito bom. Aqui era... Ah, eu inverti a ordem, tá vendo? Aqui era já com os implantes, aqui é antes, né? Inverti o slide. Mas aqui é as extrações, né? E a osteotomia realizada. E aqui é os implantes em posição, tá vendo? Guia de fresagem em posição. Fresagem sendo realizada. Sistema da Derig, já falei com vocês. Pô, olha que fotão. Fotão, né? Brilhantemente conduzido pelo Ralph, a prótese levada em posição. Essa prótese eu lembro que, por exemplo, para capturar não foi tão simples, não encaixou tão perfeito, tinha tecido do palato pegando. Então, assim, pessoal, não é. Eu não estou aqui para vender um conto de fadas, né? Tenho muita responsabilidade com isso, porque meu trabalho no dia a dia, né, com clientes tendo diferentes tipos de experiência, diferentes curvas de colegas, né, e de colaboradores também, né, no sentido de aprender a fazer as coisas. E aqui a foto imediata da prótese impressa. Imediato na cirurgia. Então, isso aqui é o resultado imediato. Tá? A captura imediata da paciente saindo da cadeira. Se você olhar o lábio aqui, olha o que eu falei, tá vendo que ficou um pouquinho marcadinho? Tá vendo? Isso aqui eu poderia ter inclinado um pouquinho mais os pinos, mas é como eu falei, vocês não vão errar tudo que eu já errei.
E aí a prótese na vista oclusal, resultado imediato, tá? Imediato. Inicial e final imediato. Tá? Então, um caso brilhantemente conduzido pelo Ralph, saindo disso para isso aqui. E aí essa foto aqui, essa sequência, né, de fotos, ilustram bem a realização, né, do trabalho, a mudança da perspectiva de paciente. Né? Essa foto aqui já foi na remoção de pontos, tá? Na remoção de sutura, não foi no momento da cirurgia, não. Mas ainda está com prótese provisória, ainda cheio de ponto para remover, mas olha só a diferença que a gente já entrega para o paciente, né? Com um máximo de previsibilidade, né? Isso é um dos grandes pontos do digital, né? A questão da previsibilidade, como a gente consegue entregar resultados previsíveis, né, para os nossos pacientes. Né? Então, vou mostrar, até para mostrar na prática as coisas, né? Vou mostrar esse caso aqui no Exoplan. A gente já está se aproximando aí mais da parte final da nossa aula. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho a mandíbula encerada. Deixa eu botar o modelo inicial. Tá aqui. Então, esse era o modelo inicial dela, que a gente viu lá, aquele dente, aquele implante perdido, né? E aí a gente faz o quê? A gente desenha um índex, para ver aqui por cima, encaixando nesse conjunto. Um guia base. Ósseo suportado. O palato aqui a gente descola um pouco dele para a prótese adaptar depois, tá? E aí a gente remove esse índex. E aqui já vai estar com o retalho rebatido, né? Aqui eu planejo com mucosa ainda, mas tem um motivo, né? Nada é aleatório, para criar um alívio, né, para o guia. E aí a gente tem o platô simulado. Olha lá. Eu venho com a guia de fresagem encaixada nesse guia base. Freso os implantes. Beleza? E depois eu venho com a prótese provisória para capturar. Como eu disse, não é o Lego. Não é tão fácil quanto parece, né? No software, né? Na tela, né? Na hora da cirurgia. Tem que saber se virar, tá bem? Não vamos ser irresponsáveis aqui. Só que o grande barato é que anos, quase uma década de experiência, né? Seja com casos simples, com casos complexos e numa escala covarde, que é covarde, porque assim, eu não estou falando dos meus casos, eu estou falando dos casos de centenas, na verdade já passou de centenas, de milhares de clientes do Planning, né? Todos os feedbacks que a gente acumula, sei lá, eu lido em 20, 25 casos por dia, eu pelo menos 20 casos por dia, eu, Pedro, fora a equipe. Então, o volume de informações, o volume de aprendizado, o volume de feedback, o volume de coisas acertadas, o volume de erros, o volume de acertos, o volume de correções, você nunca vai ter sozinho no teu consultório, entende? Então, um dos grandes baratos é justamente essa transferência de conteúdo, essa transferência de informação, de conhecimento, essa curva de aprendizado muito acelerada, essa transferência de know-how, sabe? É isso aqui que vale milhões, né? Porque para aprender a fazer, todo mundo aprende. Para fazer de um jeito ou de outro, para fazer mal feito, todo mundo faz. Beleza? Então essa é a sequência de trabalho. E aí, pessoal, depois de muitos anos, né, trabalhando com a técnica, né, treinando pessoas, né, quase 10 anos de feedbacks, né, de aprendizados, de erros, a gente pensou muito se em algum momento deveria compartilhar esse conhecimento ou não, mas acabei decidindo que sim, né? Até conversei com meus sócios na época, e tomamos a decisão que sim, que a gente deveria compartilhar esse conhecimento
compartilhar esse know-how acumulado ao longo desses últimos anos, porque quanto mais gente a gente trouxer para o digital, é melhor para todos. É melhor para o Planning Center, é melhor para o professor, é melhor para o aluno, é melhor para o paciente, é melhor para a odontologia. Então, quanto mais gente a gente trouxer para o lado da previsibilidade, da precisão, da assertividade, quanto mais gente a gente trouxer para o lado do digital, é melhor para todos. O bolo cresce para todos. Então, a gente resolveu criar um método, né, de trabalho, um método de ensino, que vem sendo validado. Essa já é a quinta turma que a gente vai abrir para esse método de trabalho. Já são mais de algumas centenas de alunos, graças a Deus, um sucesso. Tá? No sentido de tentar trazer todos para o digital. Quanto mais gente vier para o lado da previsibilidade, para o lado da assertividade, da precisão, dos procedimentos menos invasivos, das recuperações mais rápidas, dos melhores pós-cirúrgicos dos pacientes, é melhor para todo mundo, é melhor para a odontologia, é melhor para nossas carreiras, é melhor para a nossa saúde, inclusive. Né? Eu costumo brincar, né? Quando você vai fazer um protocolo convencional, com captura de prótese, né? Aquele rebote cicatrizado, por exemplo, quanto tempo você demora para fazer essa cirurgia? Né? 2 horas, 2 horas e meia, se você for rápido, com captura ainda mais. Isso aqui a gente faz em 30 minutos, pessoal. Então é covardia. Aquela demonstração do incisivo central, você consegue treinar, fazer aquilo à mão livre, ter aquela perspectiva à mão livre? É impossível, pessoal. Você será melhor com o digital do que sem ele. Né? Então a gente criou, depois de muitos anos trabalhando na área, um método de ensino. Esse método é o mesmo método que eu utilizo, que eu falei para vocês lá atrás, para treinar as pessoas que trabalham comigo aqui no meu plano. O cadista que vem trabalhar aqui comigo, o implantodontista que vem trabalhar aqui com a gente, o TPD que vem trabalhar aqui com a gente, a técnica de impressão 3D que vem trabalhar aqui com a gente, os dentistas, os estagiários que vêm trabalhar aqui com a gente, os acadêmicos de odontologia, os dentistas, os implantodontistas. Então, a gente foi entendendo a forma de criar uma trilha de conhecimentos, um caminho, um percurso a percorrer da forma mais rápida possível, porque eu preciso que essa pessoa esteja produzindo aqui o mais rápido possível, né? Então, eu fui criando um método, um fluxo de trabalho o mais eficiente possível, com o máximo de didática possível, para transferir esse conhecimento da forma mais ágil, da forma mais eficiente, beleza? E aí, a gente, didaticamente, dividiu em 2 etapas, ou seja, em 2 cursos, em 2 métodos diferentes. Tá? O primeiro deles é o Masterizando Exoplan, que é um método onde a gente aborda os conceitos mais básicos para quem quer começar a planejar seus casos, ou para quem já planeja, mas não sabe muito bem o que está fazendo, ou para quem quer evoluir, tá bem? Então, a gente aqui fala de exames, a gente fala de casos unitários, sistemas de implante, qual kit que usa, demonstração de kit, demonstração hands-on de kit, começa lá com casinho unitário, casinho de central, casinho de molar, aí vai aumentando essa curva de aprendizado, passando por casos múltiplos, vindo até casos totais, né, mucosuportados ou implanto mucosuportados, enfim. Numa curva, né, de aprendizado, mas que eu costumo dizer que é um produto iniciante / intermediário, chegando ali no avançado. Tá? Isso com quase uma década de aprendizado acumulado sendo transferido para você que quer começar a trabalhar ou quer aprimorar seus planejamentos virtuais. E eu tenho um segundo produto que foi criado depois, que é um curso exclusivo, único, separado, onde a gente ensina você a trabalhar com essa técnica de Stackable Guide que eu desenvolvi no Exocad e no Exoplan. Ok? Esse é um curso onde eu não falo do básico, você já precisa chegar nele com conhecimento acumulado e você vai aprender exclusivamente a trabalhar com guias de osteotomia, guias de fresagem, captura de prótese e planejamento de uma complexidade um pouco mais alta. Tá bem? Só que, reforçando, né? O que é o Masterizando Exoplan? Para quem é? Só que eu preciso deixar isso claro, tá? É um curso inicial, intermediário, você vai planejar seus casos do zero, tá? Vai fazer unitários, múltiplos protocolos, vai fazer seus próprios guias, seus provisórios, vai inserir os casos no próprio Exoplan, ou até mesmo no Exocad, vai conseguir trafegar entre uma coisa e outra, tá? Vai tocar o dia a dia do seu consultório, do seu planning center, do seu laboratório de prótese, com toda a eficiência, toda tranquilidade. Curso muito completo, tem muito conteúdo aqui dentro, tá?
Inclusive aqui dentro tem até um credenciamento de cirurgia guiada do meu Planning Center, eu coloquei aqui dentro. Então, realmente é um curso muito completo, vai te dar muita sustentação para você trilhar o melhor caminho possível. E o segundo curso, que é o Stackable Guide, que ele é um curso específico, focado nessa técnica que eu mostrei para vocês de guias de osteotomia, guias de fresagem, guias de captura de prótese, tá? Então é uma coisa nichada, focada, específica para isso, onde você já precisa trazer um leque de conhecimentos para poder trafegar nisso. Tá? Então, para quem estiver pensando, quem quiser adquirir um desses cursos hoje, tá? A gente vai ter a mentoria em grupo, que é o encontro uma vez por mês que a gente faz com os alunos, trouxe até uma imagem do último encontro. A gente senta no Zoom, um encontro online, onde os alunos trazem casos, ou eu trago temas específicos que eu quero conversar com vocês, explicar para vocês. Por exemplo, na próxima semana a gente já vai ter o primeiro curso, o primeiro encontro online de mentoria, onde a gente vai começar a fazer um caso do zero, tá? A gente vai dividir em etapas e vai mostrar, vai poder fazer um caso com vocês do zero, tá? Vai ter acesso à comunidade Exoplan, que é um grupo na prática, um grupo de WhatsApp, onde a gente passa o dia inteiro, todo santo dia, trocando figurinha, tirando dúvida, tá? Isso aqui não para, eu não estou exagerando, é todo dia tirando dúvida de aluno, quase que instantâneo, e às vezes muito mais do que de ExoCAD e Exoplan, né? A gente disponibiliza para vocês todas as bibliotecas que vocês precisam para planejar os casos, tá? Então, de todos os sistemas do planeta, todos os sistemas de implante que tiverem cirurgia gráfica, vocês quiserem trabalhar, a gente disponibiliza isso para vocês, tá? A gente tem os STL dos attachments, ou seja, os ímãs, os plugs, os encaixes, né? Toda a parafernália que a gente utiliza, toda a paramentação que a gente utiliza para desenhar os guias, a gente vai compartilhar com vocês e, obviamente, como usá-los, né? E também desconto em empresas parceiras, né? Então, por exemplo, eu sou parceiro da Makertech. Então, todos os meus alunos têm 15% de desconto no site da Makertech. Isso é um exemplo, desconto no Plane, desconto no Inero, enfim. Nas radiologias parceiras, tem uma série de descontos. Depois a gente pode desmiuçar isso com mais detalhe. E o bônus que a gente vem trabalhando, que é o Perio Guide. Então, só o Perio Guide já seria um curso, né? Como desenhar Perio Guide no ExoCAD. Tá? E aí, de bônus, né? Do Masterizando Exoplan, a gente tem colocado esse curso de desenho de Perio Guide como bônus mesmo, para compartilhar esse conhecimento com vocês, tá? Então, pessoal, o preço que a gente vinha trabalhando para o Masterizando Exoplan era de R$ 2.497, para você aprender tudo isso que a gente conversou, do iniciante e intermediário, ok? E o Stackable Guide, a gente vinha trabalhando ele a um preço de R$ 3.497. Mas calma, que o valor não é esse. Tá? Isso é o que a gente vem praticando nas outras mais 4 turmas que aconteceram. Tá? 2.497 o Exoplan, 3.497 Stackable Guide. Mas, e aí que é o grande plot twist da noite, o grande ponto de atenção, como a gente está nesse contexto de Black Friday, né, a gente resolveu fazer algo inédito. Tá? Para quem estiver na nossa aula, quem estiver aqui ao vivo comigo, prestigiando o nosso evento, e quiser adquirir o Masterizando Exoplan, vai levar inteiramente grátis o Stackable Guide, pessoal. Isso nunca foi feito antes. Nada parecido. Não haverá uma nova oportunidade dessa no futuro. A gente não vai fazer isso novamente. Mas a loucura que a gente está fazendo é essa aqui. Vai comprar um curso, vai ganhar o outro. É isso. É 2 por 1. Você vai comprar o Masterizando Exoplan por R$ 2.497 ou em 12 vezes lá na Hotmart. E você vai ganhar o Stackable Guide de presente. Tá? Então veja, para você que está querendo só o Stackable Guide, veio para a live só para pegar o Stackable Guide, você vai estar tendo um desconto de R$ 1.000. Né? Porque você vai pegar o Masterizando Exoplan e vai ganhar, pelo preço do Masterizando Exoplan, você vai ganhar o Stackable Guide. E para você que veio na live para aprender, começar a dar seus primeiros passos, você já vai ter um combo, né, que pelo mesmo preço que seria o seu curso normal, que vai te conduzir a dar passos maiores, planejar casos de maior complexidade, se assim for o seu desejo. Tá bom? Então, é uma condição realmente diferenciada, inédita, vocês podem pesquisar o nosso passado. A gente nunca fez nada parecido com isso, é realmente algo para explodir, para rasgar de vender, realmente dar a importância que a Black Friday deveria ter aqui no Brasil, não ser uma Black Fraud, né?
a gente vai estar fazendo essa promoção para vocês, para quem estiver aqui, para quem comprar o curso hoje aqui com a gente, tá? Minha equipe vai jogar os links agora para vocês no site. No site não, perdão, no nosso chat aqui do YouTube, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção, hein? Se liga. Para os primeiros 10 colegas que comprarem o curso Masterizando Exoplan, só os 10 primeiros, porque eu não tenho como fazer isso para mais gente, porque eu não tenho tempo, não tenho agenda para isso, eu vou estar dando, junto com o curso, junto com Masterizando Exoplan, que você vai ganhar o Stackable Guide de presente, eu vou estar dando para você, como um bônus, 1 hora de mentoria 1 para 1 comigo. Tá? Você vai sentar de forma online comigo, se for do Rio pode vir aqui, mas de forma online, através do Zoom ou alguma outra plataforma, e eu vou fazer uma mentoria 1 para 1 com você, tá? Individualizada, duração de 1 hora, onde a gente vai tirar suas dúvidas, ou vai planejar um caso juntos, enfim. A gente vai poder ter um contato mais intimista, além de tudo que eu já falei para vocês, além das mentorias mensais, além da comunidade Exoplan, além das bibliotecas, dos attachments, de todo o bônus do Perio Guide, enfim, além de tudo que a gente conversou na sequência, você que for um dos 10 primeiros, somente os 10 primeiros, que adquirirem o curso, vão ter 1 hora de mentoria comigo, seja para o Masterizando, seja para o Stackable, se quiser planejar um caso junto, enfim, tirar dúvidas, a gente pode aproveitar isso da melhor forma. Minha sugestão é sempre que planeje um pouquinho para pegar um pouquinho de mão para aproveitar a mentoria da melhor forma, tá? Então, minha equipe já vai colocar no link aí para você, no chat para vocês agora os links, tá? E para quem estava desavisado e quem pegou ouvido de rabeira aí, só vai ganhar a mentoria 1 para 1 os 10 primeiros que comprarem o curso. Eu não tenho como fazer mais do que isso. Simplesmente não tenho tempo, né, viável para atender mais do que 10 pessoas, tá? Aí depois a nossa equipe vai sinalizar aí quem foram os 10 primeiros, tá? Na sequência, para poder entrar em contato, né, para fazer os agendamentos e tudo mais, tá bem? Então, pessoal, agora eu vou responder todas as perguntas, tá? Que foram feitas ao longo da aula. Eu vou só fazer uma pausa para pegar mais água e ir no banheiro, tá? Me dá 2 minutos, pessoal, já volto. Que minha garganta já arranhou.
E aí, pessoal, tô voltando. O link já tá nos grupos do WhatsApp, tá? E também botei aqui no chat do YouTube, tá? Mas normalmente o pessoal vai lá no WhatsApp comprar mesmo, né? Vou subir aqui o chat, tá? Pra gente ir respondendo. Manda as perguntas agora, tá, pessoal? Manda brasa aí nas perguntas. Pra gente ir respondendo todas, tá? A primeira vai ser do Fábio. Esse formato de tela tá legal, produção? Pra gente ir tirando as dúvidas? Deixa eu dar uma olhada aqui no retorno. Acho que tá bom assim, né? Tá legal. O Fábio tem uma dúvida. Quando coloco para criar modelo NexoCAD, fica um aro ao redor do analógico. Onde remove isso no NexoCAD? Cara, você deve estar falando. Dá para caracterizar tudo, né, NexoCAD, Fábio. Deve ser algum alívio ali, alguma retenção. Depois, se você mandar uma mensagem no meu Instagram, por exemplo, ou no WhatsApp, eu consigo te falar exatamente aonde, tá? Nessa máquina aqui, eu não tenho o ExoCAD instalado, não tenho o dongle do ExoCAD, só tenho do Exoplan. Que tem isso, né, pessoal? A gente trabalha com software original, né? E é uma fortuna. Então eu não consigo ter dongle em todas as máquinas que a gente usa, né? Infelizmente. É muito caro. Vou tirar essa, vamos lá. Obrigado, Diana, pelo carinho, tá? Obrigado pela presença. Clodoaldo, a aula vai ficar gravada? E aí, produção, a gente vai deixar essa aula gravada? Vou pensar, tá? Vou ver o que eles vão falar aqui. Exatamente, a aba de parâmetro de modelo, tá? Vamos para umas dúvidas aqui que a gente possa ser mais assertivo. É possível alinhar o escaneamento da arcada com a tomografia diretamente pelos dentes? Exatamente, é super possível. É isso que a gente faz, Vinícius. Na verdade, a técnica é essa, tá? Quando o paciente, né, o modelo tem dentes espalhados no arco, um tripoidismo, que a técnica a gente que ensina de alinhamento é baseada no tripoidismo, é exatamente isso que a gente faz. A gente alinha o escaneamento do dente do escaneamento com o dente da tomografia. É exatamente isso que a gente faz. Tá? É isso que a gente ensina no método. Próxima pergunta. Para que serve espaço na incisal dos dentes do guia? Ah, Vinícius, isso aqui é o que a gente chama de janela de inspeção. Se eu fizer um guia e ele for um corpo inteiro, sólido, como é que você vai saber que ele encaixou exatamente onde ele devia encaixar? Como é que você vai saber que não tem nenhum gap ali, nenhuma desadaptação? Então a gente ensina no nosso método a desenhar janelas de inspeção, que são cortes distribuídos no arco estrategicamente, para que você consiga visualizar se o guia chegou na posição que deveria. Entendeu? É fantástico. Exatamente, Eurico. É para isso, né? Para a gente ver que o guia encaixou certinho. O Igor. Consigo utilizar o implante da Singular, não encontrei biblioteca Nexoplan. Sim, consegue, Igor, mas através de adaptações. A gente usa implantes similares, tá? E planeja, né? E depois só faz uma alteração de CAD na anilha, né? Para colocar a anilha um diâmetro mais parecido com da Singular, tá? Então, se você tiver interesse e quiser adquirir o método, eu te ensino como fazer isso depois. Perfeitamente possível. Tá? Aliás, a gente faz isso com vários sistemas, né? Porque o sistema A não está em software A, aqui no Planner, né? O sistema B não está em software C. Então eu aprendi como resolver todas essas incompatibilidades, tá? Descer mais um pouquinho. Manda pergunta aí, pessoal. Como são plugados os guias um no outro, né? Tem algumas formas, Vinícius.
Uma delas é através de ímãs, outra através de plugs macho e fêmea, outros através de pino transpassante, ou combinando um pouco de tudo. Na forma como eu tenho trabalhado, eu tenho combinado machos e fêmeas com ímãs. Tá? Então, eu tenho feito um mix dos dois. Os ímãs ficaram mais popularizados aqui no Brasil pelo pessoal da BDS lá no sul, né? Magnetic, eles chamam de Magnetic Sky, Click Guides, alguma coisa assim. Obviamente, não, acho que não foram eles que inventaram, isso vem do DSD, né? O pessoal do Click Guide da DSD, tá? Mas eles popularizaram aqui no Brasil, fazem um trabalho bacana lá no sul. Seguindo. Lembrando, hein, pessoal, deixa eu conferir, ainda tem vaga para os 10 primeiros, produção? Ainda tem, pessoal. Ainda não temos os 10 primeiros compradores, que, lembrando, para quem pegou agora, os 10 primeiros que comprarem o curso vão ter direito a 1 hora de mentoria comigo, tá? 1 hora, 1 para 1, trocando figurinha, ou planejando caso, ou tirando dúvida, enfim. Somente os 10 primeiros, que eu não tenho como abraçar mais do que isso, tá? Rodrigo, por que finalizar no Mesh Mixer? Não, na verdade, Rodrigo, eu gosto de utilizar o Mesh Mixer para modelar o guia e fazer o encaixe dos attachments. Eu acho que é mais eficiente do que no Exocad ou no Exoplan, porque é um software de manipulação de malha, né? Ele serve para isso. E é gratuito. Então eu utilizo o Mesh Mixer para unir o imã, unir o macho e fêmea, né? Para unir essas coisas no guia e para dar uma modelada nele, tá? É para isso que a gente utiliza. Mas é um software gratuito e todo esse conhecimento é passado com bastante tranquilidade, tá? No seu curso, o senhor ensina a parte de Mesh Mixer? Sim, com certeza. Tem lá todo o passo a passo. Na verdade, sim, o Stackable Guide, só lembrando para quem chegou agora, tá, pessoal? A nossa super condição dessa Black Friday foi o quê? Quem comprar o Masterizando Exoplan vai levar de graça o Stackable Guide. Essa é a condição da Black Friday, algo que a gente nunca fez nada parecido e provavelmente não fará novamente. Tá? E aí, dentro do curso de Stackable Guide, eu mostro todo o passo a passo, do início ao fim, em vários tipos de casos. Então você vai ver exatamente como eu faço. Tá? É gravação de tela. Eu estou gravando tela, fazendo caso e explicando o que eu estou fazendo. Tá? Então, sim, você vai ver toda a parte de Mesh Mixer no curso. Deixa eu tirar essa pergunta para ir para a próxima. O Gaspar está perguntando a licença de Exocad. Gaspar, o pessoal que vende Exocad aqui no Brasil tem a Doni 3D, tem a Smart Dent. Acho que o pessoal da Sim estava vendendo, não sei se ainda está. A Kremer Digital. Normalmente o Exocad se vende por módulo. Tá? Então tem um módulo básico, que acho que é na casa de 28 mil, 30 mil. E você pode comprar módulos acessórios, tipo lá, Model Maker, módulo de barra, módulo de... Enfim, o Smile Creator. Então tem módulo de implante. Então tem módulos que você pode comprar de acordo com a sua necessidade, tá? E na prática que a gente vê também, infelizmente, é muita pirataria, né? E a gente tem gente no Mercado Livre vendendo curso pirata, software pirata, né? Infelizmente, no Brasil é assim. O dono da clínica onde trabalho não conseguirá olhar as informações que passarei hoje. Esse link não se estende caso ele se interessar. Yuri, a princípio não, cara. A princípio, essa condição de comprar um curso e levar outro é só para quem estiver na live e vai ficar validado lá na plataforma até meia-noite, tá? Então, a princípio não. Qual a diferença do Exocad e do Blue Sky? Gaspar, o Blue Sky um software bem legal, muito completo, te dá liberdade para trabalhar de várias formas. A analogia que eu faço é a seguinte: você tem uma Uno e você tem uma Ferrari. Os dois te levam no mesmo lugar.
mas te levam de formas extremamente diferentes, né? O Exoplan é um software muito mais intuitivo, mais ágil, com mais inteligência artificial acumulada, com mais recurso, né? Ele palatável, um fluxo muito mais amigável, muito mais fácil de entender, de aprender do que o Blue Sky, tá? Então, os dois vão te levar no mesmo resultado, tá? O Blue Sky não é deficitário em nada, tá? Só que eles te levam de formas muito diferentes mesmo, tá? Obrigado aí, Fábio, pela presença, tá? Obrigado, Eurico. Bem-vindo aí ao time, tá? Em breve, aí nos próximos dias, a equipe vai fazer contato, a gente vai te passar todas as informações direitinho aí. Mais um colega perguntando sobre valores, né? O Exocad normalmente está assim, pessoal. Não sei se agora eles estão fazendo mensalidade também, como eles estão fazendo no Exoplan. O meu Exoplan, que eu estou usando nessa máquina aqui, eu, entre aspas, comprei ele com a Dental Creme. Por que eu falo comprei? Porque eu tenho esse dongle num esquema de que é tipo um aluguel. Eu pago uma mensalidade pelo dongle. Tá? No caso da Cremer Digital, é R$990, eu acho, no cartão de crédito que eu pago por mês. Tá? No caso do Exocad, não. Eu comprei uma das licenças eu comprei com o pessoal da Doni, né? Da Doni 3D, lá com Kimura. E era nessa faixa, 28, 30. Estou um pouquinho desatualizado, tá? E, infelizmente, como eu falei, né? A pirataria come solta aqui no Brasil, né? Então, vira e mexe, nego me manda no WhatsApp, até Mercado Livre. O pessoal vendendo software pirata a preços bizonhamente baixos, né? Então, é complicado. Lembrando que pirataria é crime. Pronto. Daniel, já mandei o link aqui no chat também, tá? Mas já estava lá no grupo de WhatsApp. Vou mandar de novo aqui. Beleza. Valores já falei. O Exoplan seria melhor do que o Blue Sky para a confecção dos stackables? Deixa eu botar fisgar essa pergunta do Ícaro. Obrigado pela pergunta e pela presença, irmão. Cara, é melhor para tudo, né? Mas assim, vou te dar um exemplo. O Diego, que é meu sócio, Diego Zimmermann, ele planeja os stackable guides que ele faz, os 3 em 1 que a gente chama no Planning Center, no Blue Sky. Tá? Dá para fazer. E ele ele talvez seja o melhor cara do planeta fazendo isso. Então, dá para fazer, funciona, tá? Só que é uma Uno, né? Eu prefiro pilotar a Ferrari. Como sabemos quem são os 10 primeiros? Ô, Daniel, a equipe vai fazer contato, tá? Se você já comprou, logo mais aí, se não hoje, na manhã ou depois, a equipe vai fazer contato. Deve ser o Marcos, provavelmente, tá? Vai fazer contato afirmando. Ainda tem? Uma? Duas? Tem 2 vagas ainda, pessoal, para quem quiser pegar com mentoria. Se esgotar também, você me fala que aí, gente, se for o caso, abre mais 1 ou 2 aqui, se alguém quiser, né? Tá bom? Porque acho que já foi 9 ou 10 aqui, aí o pessoal, a gente consegue dar uma... abrir um pouquinho. Então é isso, Daniel, o pessoal vai fazer contato depois, tá? Minha clínica tem um Edge Pro da BI. Já é o suficiente para quê exatamente, Thiago? Manda o complemento, me explica melhor. Se já é suficiente para o que exatamente, cara? Não entendi. Como saber se a anilha está bem adaptada? Iago, assim, eu, por exemplo, primeiro é a expressão visual, né? Ela tem que entrar no slot, ela não pode movimentar ali dentro. Né? Agora, ela pode entrar de uma forma mais passiva, tá? E você complementar com resina do guia ou com super bonder, por exemplo, com cola metacrilato, que é a forma como eu trabalho. Ou você, no Exoplan, a gente ensina como fazer isso. Você arrocha o diâmetro, o alívio, diminui os alívios,
e essa anilha ela entra com uma pressão, tá? Ela entra imbricada. E aí a gente não usa cola nem nada, tá? Funciona também muito bem. No método, a gente ensina como fazer os alívios, não só das anilhas, né? O alívio de encaixe do guia e tudo mais, tá bom? Obrigado, Lara, pelo carinho, pela presença, tá? Ouvir esses comentários assim é enriquecedor, né? Porque mesmo quem não pensa em adquirir um curso nesse momento, acho que a coisa mais importante é a transmissão de conhecimento, como eu falei lá no início, né? É trazer o máximo de gente para o lado do digital. Por exemplo, vai ter muita gente que está aqui que vai terceirizar os seus planejamentos, né? Que vai acionar o meu Planning Center ou outro para planejar seus próprios casos, né? E é fantástico, tá tudo certo, é isso mesmo. Então, obrigado aí pelo carinho. Valeu, Eurico, obrigado, cara. Seja bem-vindo aí. Biel. Biel. A mudança de H5 para H6,5, no caso que você mostrou, foi mudança de offset ou é diferente de cada sistema de implante? É diferente de cada sistema, Biel. Só que o Exoplan já vem configurado para você conseguir fazer essa alteração com um simples clique, tá? No Masterizando Exoplan, eu mostro todos os principais kits de cirurgia guiada do Brasil e aí eu comento, né, sobre a técnica de cada um deles, tá? Então, mostra, tipo, né, o dente, como é que funciona. E, inclusive, tem empresas tipo a Neodente que cada kit que eles lançam tem um sistema de offset diferente. Então tem muito conhecimento ali acumulado, tá? Mas no método você tem um guia de consulta rápida, né? Então você vai planejar um caso Neodente Zigás, você entra lá e vê como é que é. Vai planejar um caso Neodente GM ou CM da linha mais antiga, você entra lá e vê como é que é. Então serve como um guia de consulta ali. Uma outra coisa que a gente sempre fala também é assim, você não precisa aprender tudo de uma vez, né? Então, por exemplo, eu vou operar um molarzinho no meu consultório. Eu entro lá no curso e vejo o planejamento de um molarzinho, da aula de molar. Então vai estar lá igualzinho que eu vou ter que fazer. Com extração imediata ou reborte cicatrizado, vai ter os dois exemplos. Então você vai lá e faz um copia e cola e tem sucesso. Valeu, Igor. Obrigado, eu. O Ícaro perguntou se precisa adquirir as duas licenças juntas, ou só o Exoplan já resolve. Depende pro que, Ícaro. Se você estiver falando, por exemplo, do conteúdo que é ensinado no Masterizando Exoplan, unitários, múltiplos, até protocolos, sem próteses envolvidas, você consegue fazer tudo com o Exoplan, tá? Mas normalmente é uma casadinha, cara. Quem usa um, usa o outro, tá? Sendo bem honesto contigo. Porque aí te dá um mar de possibilidades infinitos, tá? As empresas, não é só a Exoplan, várias empresas trabalham dessa forma. Elas não unificam tudo num software só. Deve ser meio que para te obrigar a comprar um software de implante e um software de prótese, né? Eles devem fazer esse propósito. Ou porque talvez as mecânicas envolvidas sejam muito diferentes, né? As mecânicas de programação, né? Mas normalmente você precisa das duas, tá? Mas sim, você consegue fazer implantes unitários, implantes múltiplos, até guias de protocolo, como os casos de duplo Daikon que a gente viu. Você consegue fazer isso só com o Exoplan. Agora, se você quiser próteses provisórias, etc., aí você precisaria ter o ExoCAD. Tá bom? Isso aqui, Fábio, no curso passado, no lançamento passado, a gente vendeu para 2 colegas que fazem exatamente isso. Eles não planejam no Exoplan, eles planejam no Blue Sky. E aí eles compraram os dois para aprender a fazer e fazer paralelo no Exoplan, no Blue Sky. Aprender o método de trabalho e levar para o Blue Sky. Então, sim, funciona. Porque você vai entender a lógica, a alteração de modelos envolvida, como planejar os implantes, como exportar as coisas e levar no Mesh Mixer, é igual, né? Então, só dá um pouquinho mais de trabalho no Blue Sky, né? O processo é um pouquinho mais manual. Mas sim, é perfeitamente possível. Tá? O curso vai servir para isso, com certeza. Inclusive, na turma passada tiveram 2 colegas, eu achei curioso, mas está virando rotina. 2 colegas que fizeram exatamente isso. Eles trabalham no Blue Sky e compraram um curso para aprender a trabalhar, para transferir esse conhecimento para o Blue Sky. E outro colega perguntou a mesma coisa. Ó. Olha o que eu estou falando. Isso é coincidência, né? Isso é curioso, né? Tem muita gente interpretando dessa forma. Eu acho bacana, acho massa. Essa técnica só pode ser feita na ExoCAD e Exoplan
Não, Antônio, você pode fazer em qualquer, não. Em muitos softwares de planejamento. Tá? Por exemplo, o Blue Sky é uma opção. Só que o software que você vai usar tem que ter alguns recursos. Que, por exemplo, um software maravilhoso que eu uso aqui no Planning, no dia a dia, para 90% dos casos ou mais, é o Implantitude da Treeshape. É incrível o software. Não tem nada de interface gráfica parecida com ele. Mas ele não serve para isso. Não dá para fazer isso nele. Então tem que ser um software que tenha algumas características. Tá? Uma delas é a liberdade de colocar e tirar malhas aleatoriamente, né? Irrestritamente, para conseguir planejar. Tá bom? Então, por exemplo, tem dois colegas da outra turma que compraram o curso para aprender a fazer no Blue Sky. Tá? Então é perfeitamente possível. Outras opções, Codiagnostics e Nemo também são dois softwares que você conseguiria fazer esse tipo de planejamento. Tá? A galera da Nemotech e do Codiagnostics também dá para fazer. Ah, Yuri. O Yuri está falando aqui, olha, que ele já é meu aluno do Masterizando Exoplan. Se ele para fazer a aquisição do Stackable Guide. O Yuri, a gente está com uma condição também, eu não falei na hora, mas posso falar agora, que vai ter um desconto para quem quiser migrar, né, para o Stackable Guide, vai ter um desconto de R$500 em cima do valor do curso, tá? Deixa eu confirmar. Produção, tem um valor aí para falar certinho para o Yuri? Vai botar no chat aí? Eu vou pedir para eles botarem no chat, tá, Yuri? Pode falar. Tá, o Marcos vai mandar um oi no grupo aí, Yuri, nos grupos, e aí você pode chamar ele, que ele te passa valor, tá? Mas se eu não me engano, era um cupom de R$500 de desconto em cima do preço do Stackable Guide, tá bom? Porque na verdade é o seguinte, né? É o preço do Masterizando Exoplan com R$500 de desconto, né? Então, na verdade, é mais de R$1.000 de desconto real, né? Com relação ao valor. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela presença, cara. Fica com Deus. Ah, sim. Entendi agora, Iago. Não, dá para fazer sim, Iago. Com certeza. Dá. A gente faz com tomógrafo muito pior do que isso, tá? Dá para fazer. Principalmente tomando aqueles cuidados no início da aula. Se você não pegou, volta na live aqui. No início da aula, eu comento sobre os cuidados, os 4 pilares, né? Para calma, não. Os 4 pilares para ter sucesso com as tomografias para cirurgia guiada, tá? Dá para fazer sim, com certeza dá. O Fábio Deleutério para aplicar no Blue Sky. Foi isso mesmo que eu falei, tá? Você não prefere fazer segmentação no Blue Sky? Prefiro sim, Iago. É a única coisa que eu uso o Blue Sky, tá? Na vida. Hoje. É para fazer a segmentação. Mas acho que já no Exoplan eles vão fazer isso também. Vai ter essa opção lá. Para segmentar de uma forma mais eficiente, né? E quando segmenta lá no Exoplan fica muito pesado o arquivo, né? Pô, feedback aí do Yuri, bacana, cara. O curso é ótimo, a forma de ensino é bem clara. Foi graças ao primeiro curso que estou em busca do segundo. Pô, obrigado, Yuri. Obrigado aí pelo feedback, cara. Produção, o Ícaro tá perguntando agora aqui, há 2 minutos atrás, se ainda tem vaga entre os 10 primeiros. Não tem. Tá, mas aí eu abro mais 2 aqui, mais 4? Vou fazer mais 5 para ficar redondo, então. Então é o seguinte, pessoal. Vou abrir mais 5, Ícaro, tá? Já foi, mas eu tô abrindo mais 5 aqui. Fecha aí agora que teu nome vai aparecer para produção e eles já te mandam. Ele já te manda mensagem para garantir isso, tá? Deixa eu escrever aqui. Com mentoria para um comigo. Então, estamos liberando aí mais 5 vagas, tá, pessoal? O Ícaro, quando você fechar, o Marcos está nos grupos aí, ele vai estar mandando mensagem. Pode mandar mensagem para ele no grupo de WhatsApp que depois ele vai te fazer o onboarding aí direitinho. Você com mais calma nos próximos dias, tá? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não, né? Bom, então, queria agradecer a presença de todo mundo, tá?
Sempre um prazer falar de odontologia digital, de implantologia digital, né, na tentativa de cada vez mais divulgar o conhecimento, cada vez mais trazer mais gente para o digital, né, trazer mais gente para o lado da odontologia de excelência, da previsibilidade, da assertividade, dos procedimentos menos invasivos, né? Ou seja, da odontologia no seu melhor estado, né? Quanto mais gente vier para o digital, é melhor para todo mundo, tá? É melhor para mim que estou vendendo um curso, é melhor para quem tem um planning center, é melhor para quem planeja seus próprios casos no consultório, é melhor para todo mundo, é melhor para os pacientes, né? É melhor para o cirurgião e é melhor para a odontologia. Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir divulgar da área, melhor para todos, tá? Então, é um prazer compartilhar conhecimento com vocês, numa quarta-feira, quase 10 horas da noite. Quem está aqui é porque quer muito, quer ser diferente, não quer ficar na zona de conforto, né? Quer transformar a sua carreira, quer transformar o exercício da sua profissão, né? Quer ter a consciência, o cérebro tranquilo ali de que você está entregando melhor, né, para o teu paciente, está entregando melhor ali para a tua profissão, né? E isso eu valorizo muito, irmão. Então, mesmo para quem não estiver comprando o curso agora, pode contar comigo, tá? Que certamente eu posso ajudar vocês aí nesse caminho, porque já foram algumas centenas aí de pessoas levadas para esse caminho aí do digital, tá bom? Então, mais uma vez aí, obrigado a todo mundo. Vou ficar no grupo, vou pro grupo de WhatsApp agora, tá? Quando eu fechar a live, e vou responder. Vou abrir lá para mandar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar lá no grupo de WhatsApp, tá? Vai estar eu e vai estar o staff que está aqui comigo com o Marcos, respondendo vocês, tá? E lembrando, a gente abriu agora mais 5, na verdade já não vai ser mais 5, vai ser mais 3, que já foram 2. Então, tem mais 3 vagas aí para os próximos 3 que comprarem o curso, vão ganhar essa mentoria de 1 com 1 para mim, comigo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo, contem comigo, forte abraço e até a próxima.